mais uma vez, agressão contra a mulher, violência doméstica, e as cenas são muito fortes mesmo. É um impacto que, nossa, é uma coisa assim, que olha, você vê e você não se conforma. E tudo foi feito na presença de uma bebezinha de 9 meses, é a filha do casal, gente. Sabe? Quer dizer, respeito nenhum pela própria filha. Imagina esse bebê, porque é um bebê de 9 meses, mas assimila todo esse ambiente, esse peso, essa situação, isso fica registrado no subconsciente da criança, sabe? Ela vai ser uma criança, muito provavelmente, espero que os cuidados sejam tomados psicologicamente, que vai ter terror noturno, que vai ter aqueles medos irracionais, que vai ser uma pessoa muito predisposta à síndrome do pânico, a transtorno de ansiedade generalizada por tudo isso. Porque essa é uma das imagens que vocês estão vendo do que o tal DJ Ives cometeu contra a mãe da bebezinha. Tem uma outra imagem no quarto, né? Ele sai batendo na Pamela, que é o nome da mulher do DJ Ives, e a criança fica sozinha lá na cama, chorando, esperneando. Quer dizer, olha que coisa, que requinte de crueldade nessa história, não fossem cruéis por si sós, não é? Essas imagens que ela, graças a Deus, gravou, teve essa iniciativa e pôde fazer a denúncia, porque ela diz, é um relacionamento de 4 anos, não é? E que ele começou depois de um tempo a ter esse tipo de atitude, justificando como ciúme, justificando num controle absoluto. Ele chegava a ficar, e ele está ainda, e é isso que ela quer de volta, até com os documentos pessoais dela, objetos pessoais e documentos, ela não tem, porque estariam em poder dele, e é isso que ela quer de volta. Ou seja, ele sequestrou a Pamela para fazer dela o que ele quisesse, fazer propriedade. Agora, respeito zero, né? Humanidade nenhuma. O que ele faz, baseado na superioridade física, e é isso que eu sempre falo aqui para vocês, é uma coisa absurda, é uma coisa, gente, cadeia para esses covardes. Eu não vejo outro tipo de coisa a ser feita. A nossa lei é muito boazinha, muito condescendente para esse tipo de coisa que é feito, e a gente sabe onde isso vai dar. Essa história não, porque ela chegou a fazer uma denúncia, e eu acredito, como ele é pessoa pública e ele está no olho do furacão, a reação da sociedade, a reação do meio artístico, a reação geral foi de total repúdio a esse tipo de coisa, que eu acredito que ele não vá se atrever a fazer qualquer coisa mais drástica ainda em termos de acabar com a vida dela, porque normalmente esse tipo de coisa aí acaba em feminicídio. A gente passa mas vários programas nesses 15 anos da Tarde Sua no ar denunciando isso, gente. O que mudou nesses 15 anos, basicamente, que impedisse ou fizesse regredir ou tivesse um controle mais efetivo sobre esse tipo de situação? Nada. A gente parou na Lei Maria da Penha e a partir de lá nada mais foi acrescentado. Eu acho que a lei brasileira, vamos colocar assim, ela é evoluída demais para a situação real que a gente vive, para a situação real de agressão contra as mulheres. Não cabe, é cheia de benesses para esses covardes, para esses assassinos em potencial. Agora, a gente vai ter que conviver, não é, num documento policial, porque eu tenho aqui total a denúncia dela com a gente, eu tenho aqui, a gente vai ter que conviver com essas cenas sendo classificadas como lesão corporal. Gente, isso é tentativa de assassinato. O que ele faz com a cabeça dela, né? Como ele pula em cima dela, como ele bate nessa mulher, é uma coisa absurda. Ele dá chute nas costas dela. Ali, no mínimo, ele está atingindo um dos rins dela. Isso pode provocar a morte? Pode sim. Pode provocar um rompimento de órgão que leve à morte. Isso é lesão corporal apenas lesão corporal? Que é isso? Sabe? Então, que vergonha, juro mesmo, que os nossos, né, parlamentares, o pessoal que cuida da legislação, não se preocupa efetivamente com isso. Vai deixando, vai empurrando com a barriga. O número de mulheres mortas é cada vez maior, nós somos um dos campeões de feminicídio e as coisas continuam exatamente como elas estão. A gente não vê uma coisa severa, a gente não vê esse camarada, assim que a primeira imagem surgiu e foi de conhecimento da polícia, que ele já tivesse trancafiado.
né? Que ele já tivesse preso. Tem que estar. Mas não, ele está podendo, em liberdade, se dar o luxo de processar a vítima, de exigir que ela retire das redes sociais essas imagens. Me fala, qual é o direito que ele tem nessa história? O único direito é ir para a cadeia, né? E ficar lá, e mofar lá. E realmente ser punido, mas efetivamente ser retirado do convívio da sociedade. Esse tipo de coisa tem que ser feito. Ah, não, esse tipo de pessoa merece tratamento. Qualquer pessoa desequilibrada merece tratamento. Agora vai fazer esse tratamento na cadeia, onde realmente não vai significar um risco para ela, para a filha, para os familiares dela, porque a gente sabe que essas coisas se espalham. Às vezes um ódio em relação uma figura feminina vitima a família inteira dessa mulher. Não é só uma coisa localizada, isso tem desdobramentos que são terríveis, que são trágicos. E a gente tem que conviver com isso até quando? Quando é que o Congresso vai realmente se embrenhar nessa luta da defesa da mulher? De nós brasileiras, não é? Porque em outros países esse tipo de coisa acontece, mas não como uma calamidade pública. Esse tipo de coisa acontece e as pessoas são severamente punidas. Existe no mínimo um controle sobre esse tipo de situação. Agora que não, é um banho de sangue, é um banho de violência, são crianças órfãs ou são crianças que morrem junto com a mãe ou que presenciam o assassinato da mãe. A gente viu casos recentes, inclusive no final do ano, num dia de Natal, o que o cara foi lá e matou a mulher na frente de 3 filhas. Vocês se lembram desse tipo de coisa? Porque começa assim. Aliás, aí já está num ponto muito crítico dessa história. Para mim, olhando essas imagens, já faltava pouco para um outro tipo de desfecho, não é? Para essa mulher perder a vida nas mãos desse covarde, nas mãos desse homem que não merece ser classificado como ser humano. É isso que estava para acontecer. Agora, isso chega às autoridades e isso vem ser classificado aqui de lesão corporal e não de tentativa de assassinato, tentativa de homicídio. É uma vergonha, é uma vergonha.